Amigos queridos, Jesus é o nosso Mestre, a luz do mundo, a guiar-nos à perfeição. Recolhemo-nos nesta hora para orar em uníssono com os sentimentos pacificados dos Espíritos benevolentes que, em nome de Jesus, nos convidam a estar nas sintonias do bem e da verdade. Elevemos os nossos melhores sentimentos a Jesus, nosso Mestre, a recordar nos recônditos do nosso ser as passagens vivas do seu Evangelho, os momentos primeiros do cristianismo na Terra e o progressivo despertar dos nossos sentimentos ao longo dos milênios. Aqui estamos, Senhor, entregando-nos a vossa seara, na condição de retardatários do caminho que nos reconhecemos ser. Mas, nesta hora, Senhor, estamos felizes, porque é chegado o tempo para nós, o tempo do despertar das nossas consciências, o tempo do trabalho, o tempo de servir. Façam-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que, em nome de Jesus, aprendamos a servir e que as infinitas bênçãos a nós concedidas permaneçam em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos neste item das provas escolhidas e do verdadeiro silício. E no item 28, nós estamos iniciando a falar sobre a eutanásia, que já começamos há 2 dias e vamos construindo um pensamento dentro da doutrina espírita. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Ontem nós começamos a pensar que o espírita que pensa que a desencarnação alivia as dores, pensa também que o suicídio pode fazê-lo, porque as dores do espírito são diferentes das dores do corpo. As dores do corpo, num processo terminal, podem sim ser atenuadas e existem recursos médicos para isso. Mas as dores do espírito, da alma, essas são de outra natureza e o que faz aplacar é a consciência. Porque nos momentos terminais é natural, necessário que o espírito passe em revista a sua existência. Necessariamente começa a passar os principais quadros de memória da sua existência atual. Porque esse é um processo quase que funcional do perispírito nos momentos em que vai haver, daqui a algumas semanas, dias ou meses, o desligamento final do corpo. E nesse momento o espírito experiencia satisfações quando teve êxito e angústia quando teve pendências.
Nesses momentos terminais, quando ele é acionado por espíritos amorosos que o assistem, sejam encarnados ou desencarnados, muitas resoluções de uma encarnação inteira podem ser feitas em minutos finais e o espírito partir ajustado com a lei. Isso é a misericórdia de Deus, né? Que nos faz dizer, dará tempo, né? De mudar totalmente o pensamento, quando na verdade tínhamos mudado apenas comportamentos, jeito de fazer, jeito de falar, mas não, a verve do espírito não havia sido mudada. E nesse momento ele pode fazer compreensões tão profundas, dado até aquele momento tão paralisante do sofrimento, que o espírito muitas vezes se reconcilia com alguns dos seus, né? É naturalíssimo isso acontecer. Então, esses minutos não devem, em hipótese alguma, serem abreviados, a pretexto de que isso o fará descansar. Porque a morte definitivamente do corpo não é um descanso, é apenas uma solução de continuidade da função corporal. Mas não é a morte não existindo. Sossegando o corpo não sossega a dor, se ela é uma dor que vem lancinante dos seus tormentos íntimos. Então nós podemos sim aplacar a dor de um agonizante em vida. Em vida, quando temos acesso a ele. E é isto que ele vai levar, um lenitivo, ele vai levar uma esperança, um conforto, vai sentir a presença de familiares, que é muito natural sentir. Não é porque o familiar é que o veio buscar, entre aspas, né? É que os espíritos superiores que estão auxiliando o processo da desencarnação, trazem os familiares para que ele tenha conforto e familiaridade. Porque tudo que nós queremos é encontrar alguém conhecido. Quando a gente desencarna. E quando esses conhecidos e queridos se apresentam, nós relaxamos. Nossa, a mamãe chegou, olha, minha madrinha, minha avó, alguém tão querido ao seu coração chegou. Isso não é um delírio, nem uma alucinação, isso é um fato mediúnico, né? Que o espírito está sendo assistido. Muitas vezes o corpo está passando por situações dramáticas. A grande maioria, quando a gente fala falência múltipla de órgãos, é um desencarne assim, ó. Acaba um órgão, acaba outro, interfere no outro, interfere no outro. É uma reação muito difícil para o espírito viver, muito difícil. Muitos micro-organismos, né? E também micro-organismos energéticos. Então é um processo delicadíssimo. E quando a pergunta anterior dizia assim, olha, é válido nós atenuarmos a prova do outro? Sim. E esse momento é provacional também. Muitas vezes, como nós falamos ontem, a pessoa passa uma encarnação numa rotina simples, mas às vezes a prova é o desencarne, ou até a expiação é o desencarne. Muitas vezes, para outros não. E para esses que a desencarnação é uma prova, é para nós uma oportunidade. É uma pena que os espíritas não tenham tanto acesso assim aos leitos dos pacientes terminais com liberdade de fazer os procedimentos do passe da prece intensivamente, várias vezes ao dia, né? Todos os dias, com conversas. Quando isso é em casa, e a gente, ao longo dos anos, tivemos muito essa oportunidade, muito mesmo, de estarmos nos leitos, e o quanto a espiritualidade se utilizava de todos nós encarnados ali de boa vontade para fazerem, operarem verdadeiras transformações naquela pessoa, aliviando as suas dores morais, socorrendo, dando força e equilíbrio, que é a parte
que nos cabe. Então, o Evangelho diz assim: o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. O que eu vou levar comigo? O pensamento mais característico que desfechou a minha existência na Terra. É isso que a hora do desencarne formula para nós. A hora que cessam todas as funções vitais, o espírito sintetiza um pensamento que lhe é característico e vai com ele. E se ele tiver sido assistido, talvez chegaremos a um tempo em que nas reuniões mediúnicas de atendimento ao sofredor, os espíritos recém-desencarnados não estejam mais com tantos tormentos e pavores, porque terão sido assistidos durante a existência, né? Então, abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas aguardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro, né? Nós não estamos falando de sofrimento prolongado, nós estamos falando de vida prolongada até o instante natural que aquilo vai se extenuar. Muito embora a ciência hoje disponha de recursos paliativos esplendorosos que aplacam os sintomas físicos, dá conforto, né? Dá aquele momento aconchegante para que isso seja amenizado. E como o tema é muito complexo e longo, a gente só vai fazer uma pincelada ainda hoje no Religião dos Espíritos, a lição Sofrimento e Eutanásia, que Emmanuel vai comentar. Essa foi uma reunião em 1959, que esse livro, Religião dos Espíritos, foi publicado no centenário do Livro dos Espíritos, né, o Religião. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências, para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Então, a leitura que nós temos, a leitura física, né, que Emmanuel traz para nós, então aquele aspecto, né, já de total abandono de si mesmo, né, e eu sempre fico refletindo que muitas vezes nós que queremos abrandar o nosso sofrimento de ver a pessoa sofrer. Nós não temos estrutura para dar suporte, então nós queremos que aquilo logo acabe, porque a gente pensa que acabando para nós, acaba para o outro, enfim. E aí a gente fala a célebre frase, descansou, né? A gente pensa que a desencarnação é um descanso, isso é um atavismo nosso, né? A desencarnação é uma transição. E essa transição pode ser suave, amigos. Ela não precisa ser trágica, ela não precisa ser terrível, porque nós vamos desencarnar de acordo com aquilo que vivemos. Como vai ser o nosso desencarne? Exatamente a consequência do que vivemos, já tem uma programação para isso, isso é misericordioso. Então, nós não podemos levar conosco no nosso desencarne o pavor. E espíritas, estamos falando a espíritas, né? O pavor que as pessoas têm, né, de fazer uma transição, de soltando esse corpo e resolvendo as suas questões pendentes no mundo espiritual.
E isso é um processo que a doutrina espírita precisa fazer conosco, para que nós não tenhamos essa ansiedade de querer que o outro seja abreviado, entre aspas, do sofrimento, porque não será abreviado no sofrimento. O sofrimento é íntimo, e é isso que nós precisamos. Às vezes, já tivemos oportunidade de acompanhar por anos uma mesma pessoa num estado prolongado, terminal, e a gente via que aquele corpo se desmanchava, aquele corpo já não atendia nada das suas necessidades, mas era uma necessidade estar naquela situação. E assistir isso com coragem, com fé, com bom ânimo, é uma experiência que nós precisamos construir em nós. Então, vamos continuar. Bom dia, gente. Vou tentar dar alguma contribuição aqui. É sempre bem intrigante, né, quando a gente olha a doutrina espírita no seu conteúdo geral, como ela realmente é direcionada a todos nós. Não tem nenhum tema do Evangelho que, se nós não passamos por ele, passaremos. E esse tema da eutanásia é um deles. Alguns de nós, pelo viés da profissão, estaremos quase que constantemente diante desse cenário, mas não é exclusividade das profissões, né? Todos nós, como filhos, pais, parentes, em algum momento estaríamos diante dessa situação em que, como o Evangelho coloca com clareza, né, diante de um espírito que está num sofrimento atroz, a gente se compadece já. Aquilo mexe com a nossa intimidade e é uma mistura de emoções e sentimentos, como a Célia acabou de colocar. Eu concordo com o ponto de vista dela que muitas vezes nós não queremos sofrer ao ver o outro sofrer, o que a gente acha que é sofrimento para o outro. E a gente quer afastar de nós não todo o mal, mas todo o sofrimento que nós podemos passar. E esse tema da eutanásia, ele é um daqueles que a doutrina espírita esclarece, se nós mergulharmos o nosso pensamento nas orientações que já nos foram trazidas, com absoluta segurança, porque é uma questão de discernimento, de raciocínio, de inteligência espiritual. Porque se a gente, diante de um cenário desse, se nós, de alguém próximo de nós ou nós mesmos, diante de uma condição física, de uma afecção do corpo físico, em que tudo indica que caminhará para um desencarne, se a gente olhar para aquela cena e partir do princípio que tudo termina ali, a morte do corpo físico é o fim da vida, então pode-se facilmente conduzir o pensamento para a ideia de que auxiliar a nós mesmos ou aos outros a um desencarne mais rápido seria um ato de piedade. A questão é de premissa. Se essa premissa for verdadeira, então o ato é piedoso. No entanto, nós sabemos que a vida não se encerra na morte do corpo. Então veja como é importante que, se a premissa não é verdadeira, em vez de um ato piedoso, nós teremos um raciocínio e um ato criminoso. Então, quando nós nos deparamos com essa cena
e o nosso primeiro pensamento é esse, é porque essa premissa de que a vida acaba com o corpo físico ainda, de alguma maneira, vive em nós. É um atavismo, como a Célia nos disse, que revela um tanto grande de materialismo na nossa intimidade. E o materialista tem esse olhar, que revela a ignorância, o desconhecimento da vida espiritual. Então, é muito importante a gente tratar isso em nós, se ainda existe esse pensamento. E para os espiritualistas, qual é o problema? O espiritualista admite que a vida não acaba ali e que ela persiste. Mas, excetuando a doutrina espírita, vou me arriscar aqui, todas as outras doutrinas espiritualistas se perdem no fato de que, embora admitam a persistência da vida, não sabem como o processo da vida ocorre, dessa vida fora do corpo, o processo evolutivo. Se eu posso voltar a ser um bichinho, né? Que história é essa? E aí eu também me perco num sofisma, né? Numa interpretação equivocada de que a vida continua, mas ela pode retroceder. Então tudo bem que se encerre aqui, porque está aliviando o sofrimento também. Então é necessário, para a gente poder compreender profundamente o tema, que a vida não acaba e que ela é um processo evolutivo, em que as experiências são absolutamente necessárias para que a gente vá adiante. E lá Kardec, quando pesquisou, observou, anotou com extremado cuidado as experiências, nos deixou bem claro isso. Olha, os espíritos felizes, ao desencarnarem, são aqueles que, como a Célia disse, tiveram uma vida em que a sua tarefa, seus deveres foram razoavelmente bem cumpridos. E aqueles infelizes, porque não foram. E aí já a gente adentra que a questão que se nos depara, né, no processo de alguém que adoece, sejamos nós os outros, e que conduz a uma situação extremamente dolorosa, ela está arraigada num planejamento, que é um plano de amor, não é um plano de sofrimento, mas que nós imprimimos os nossos caracteres de culpa no corpo físico. Então, o corpo físico é um carro, né? Onde o espírito faz uma jornada, tempo e espaço. E a gente imprime a esse carro caracteres de saúde baseado nas nossas experiências felizes e na programação que se destina. Mas também a gente dá uma judiadinha do carro com os nossos pensamentos desequilibrados. Sempre me marca muito lá no Memórias de um Suicida, quando lá o personagem tinha até o nome de Mário, né? Que tinha uma história de homicídio seguido de suicídio, e que apesar de todos os cuidados e trabalhos realizados, ele não consegue se livrar do pensamento culpado. E ele implora por uma encarnação, uma nova encarnação, para poder lidar com isso. E, obviamente, dentro do tempo adequado, isso é concedido a ele. E quando ele se despede dos amigos na descrição, ele acena com a mão, que foi a que cometeu o homicídio, e os amigos não veem mais a mão perispirítica dele. Porque o pensamento culpado já está imprimindo ao corpo físico a deformidade. Isso se aplica a todo o corpo, o corpo somático. Então é muito importante a gente saber disso. Então, diante da cena que nos compadece, qual deve ser o nosso olhar? É o olhar de quem compreende
o Emmanuel diz: diante dessas cenas, para e medita com profundidade no que está ocorrendo ali, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa entender que a morte, aí como Joana de Ângeles diz, né, a forma da morte vai exatamente resultar no que é melhor para o nosso caminhar evolutivo. Desencarnamos mal, sim. E ainda assim, essa forma de desencarne é a misericórdia divina, nos preparando para o que vem adiante. Desencarnamos bem, como a Célia diz, também. E nos prepara para os próximos passos. Então, é uma espécie de prova, sim, né? Às vezes de expiação, não só para quem desencarna, mas como a Célia muito disse no final, para quem está junto. Para nos fortalecermos diante dessas cenas e não mais evitarmos as experiências que também são importantes para nós. Então, qual deve ser a nossa postura? Primeiro, ficar na alçada da nossa competência, que é diante da cena, auxilia, ampara, cuida. Como as obras nos descrevem, né? Os espíritos estão ali ao lado na hora do desencarne. Eles não aceleram o processo, eles não definem o processo, eles amparam o processo. A gente precisaria retornar em todas aquelas passagens que o André Luiz nos traz e reler com esse olhar. Quando eles aguardam o momento adequado para ir lá e ajudar-nos, né? O desenlace final, isso é amparo. Então, eutanásia quer dizer boa morte. A boa morte é essa, aquela que atende à necessidade do meu espírito. Então, medidas paliativas são necessárias, de ajuda, de amparo. E mesmo a medicina já caminha para esse entendimento, não é? Para que a gente não se perca em pensamentos equivocados. É da nossa alçada auxiliar, não é da nossa alçada interromper a vida. Porque está em outra alçada isso. Jurisprudência, né? E para encerrar aqui o comentário da gente, eu vou deixar uma frase também do livro Diálogo dos Vivos, Espíritos Diversos, do Chico e do Herculano Pires, que ele encerra um texto dizendo: recorda que a ciência humana é sempre um fato admirável, em transformação constante. A ciência, ela é baseada em fatos. E ela está em constante transformação, porque nós estamos aprendendo sempre. E embora seja respeitável pelos benefícios que presta, no entanto, não te esqueças de que a vida é sempre formação divina. E por isso mesmo, em qualquer parte, e eu vou acrescentar, em qualquer situação, será sempre um ato permanente de amor. Não importa, enquanto há vida, as leis de amor estão ali. Que a gente possa compreender isso mesmo, para nos libertarmos. Porque a gente vai sofrer apenas aquilo que a gente necessita para nos sentirmos livres. Seja em qual papel nós estejamos. Então, era isso para hoje. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, mais uma vez queremos expressar nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso por essa oportunidade de estarmos juntos entre amigos encarnados e desencarnados para estudarmos as leis da vida.
estudarmos com profundidade para que as nossas experiências possam ser as mais construtivas possíveis. Mas apesar, Senhor, de tudo que temos recebido, da Tua misericórdia, ousamos pedir o acréscimo da assistência para com cada um de nós, para que no momento de nossas provas nós possamos, Senhor, nos lembrar do Teu exemplo inigualável de amor, de renúncia e de profunda confiança no Pai. Que nós possamos dignificar nossa existência, imitando minimamente os Teus pensamentos, sentimentos e Tuas ações, para que ao final de nossa encarnação nós possamos sentir que vencemos a nós mesmos. Sê conosco, Divino Amigo, hoje e sempre. Que assim seja.